Olá amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula sobre filosofia e na aula de hoje vamos abordar o Leviatã e o poder do Estado. O Leviatã, que foi a obra clássica de Thomas Hobbes, esse filósofo inglês que fez parte do chamado contratualismo. Bem, segundo Hobbes, um estado de natureza que seria uma espécie de estado hipotético, ou seja, fictício, em que os seres humanos poderiam habitar. Nesse estado de natureza, os seres humanos eles viveriam em caos, já que a natureza do ser humano é uma natureza violenta, ou seja, o ser humano ele se utilizaria de todos os artifícios da agressão física, da violência, para obter o que ele deseja, ou seja, o risco de agressão seria muito grande dentro desse estado de natureza que era teorizado por Hobbes. E esse risco de agressão ele ia direto de encontro com o direito de natureza, já que dentro do chamado direito de natureza a vida era um dos elementos principais. E a lei da natureza indicava que o ser humano ele poderia se utilizar dos seus artifícios para tentar sobreviver àquelas agressões que eles estavam recebendo. Ou seja, dentro desse contexto do estado de natureza, o caos seria absoluto, já que seria literalmente violência contra violência. E para evitar todo esse risco contra a vida, essa agressão e esse caos, seria necessário um contrato social, ou seja, as pessoas eles deveriam seguir leis instituídas para evitar esse caos. E para eliminar esse caos dentro desse contrato social teorizado por Hobbes, os elementos dentro desse estado, ou seja, os indivíduos, eles deveriam eliminar sua própria liberdade, ou seja, eles deveriam deixar de ser livres e seguirem um estado que fosse forte o suficiente para evitar o caos e a agressão. Dentro desse estado absoluto, o poder seria centrado em torno de um rei, um monarca, ou então de um parlamento ou um grupo de autoridades que tivessem força suficiente para evitar a agressividade dos seres humanos. E é exatamente aí que surge o Leviatã. Na mitologia fenícia e também está presente na Bíblia, no Antigo Testamento, do livro de Jó, o Leviatã seria um monstro submarino. E esse monstro marítimo, ele teria muito poder, ele seria cruel, gigantesco e invencível. E era exatamente isso que Hobbes almejava, de um poder dentro desse estado que controlaria a sociedade. O Leviatã seria um estado forte, exatamente suficiente para se impor, para ser imponente contra a agressividade dos seres humanos. Ou seja, os seres humanos eles seriam submissos a esse estado forte, cruel e invencível. Dentro desse estado absoluto, a monarquia absolutista seria melhor do que as monarquias ou os governos que tivessem parlamento ou que fossem ligados a algum tipo de assembleia, pois, segundo Hobbes, a monarquia absolutista teria mais força para combater essa agressividade humana, pois, segundo a própria teoria de Hobbes, a monarquia absolutista seria dividida, por exemplo, entre parlamento e rei. O rei seria a força e o parlamento ele instituiria a justiça. Contudo, para haver a justiça é preciso um estado forte, ou seja, o rei precisa ser forte para instituir aquela justiça. Dessa forma, ele acredita que a monarquia absolutista de um rei forte é muito mais simbólico, é muito mais poderoso do que um governo que tenha algum parlamento. Dentro dessa concepção de Hobbes, há também o Estado seria uma espécie de homem artificial. O que seria esse homem artificial? Seria um homem com condições de defender a vida e a propriedade dos outros homens.
ou seja, ele seria como uma espécie de guerreiro ou de salva-vidas de toda essa sociedade. A sociedade, lembrando sempre que, segundo Hobbes, a agressividade do ser humano devia ser contida, e esse homem artificial seria forte o suficiente para conter essa agressividade. Dentro desse estado absoluto, o rei ele teria plenos poderes, ou seja, todos os poderes centrados em suas mãos. E ele não poderia responder pelos seus atos, pois os atos que o rei cometesse seriam em prol da sociedade, como por exemplo na execução de algum preso, em que após a sua execução a sociedade pudesse vir a contestar aquela execução, o rei iria instituir, falar pelo povo que aquela execução estaria sendo realizada pelo desejo popular para evitar a agressão daquele indivíduo dentro daquela sociedade. Dentro desse estado de Hobbes, poderia ser dividido em três poderes. A monarquia, logicamente, o rei, que seria o indivíduo em que o contrato social se indicaria que ele teria os plenos poderes para controlar aquela sociedade e defender o povo dentro daquele estado. A aristocracia, que seria parte de uma assembleia ou de um parlamento que fosse elegido pelo contrato social de parte da sociedade. Só que parte dessa sociedade também poderia taxar essa aristocracia de uma oligarquia, a partir do momento em que esses aristocratas não conseguissem mais defender o povo ou então realizar o que eles prometeram fazer para proteger esse povo. E teríamos também a democracia. Essa democracia seria como todos os membros dessa sociedade, todos os elementos do contrato social decidissem aprovar aquele parlamento ou aquela assembleia de pessoas para proteger e para fazer parte do comando deste Estado. Bem, dentro dessa estrutura almejada por Hobbes, você pode se perguntar se poderia haver alguma cisão ou dissidência. Bem, ele indica que pode haver uma doença dentro desse homem artificial. E a doença principal dentro do homem artificial é exatamente a divisão do poder do soberano. Para Hobbes, quando o rei ele deixa de ter poder absoluto sobre essas pessoas, há o risco de que novamente a agressividade dos homens venham a ser espalhadas dentro desse estado, e esse estado volte a se tornar um caos, como no estado de natureza, em que não há leis e os homens vivem em meio ao caos e à agressividade de uns para os outros. Bem, espero que vocês tenham compreendido sobre essa aula, sobre o Leviatã e o poder do Estado, e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco aqui no Historiante, beleza?